Muito obrigado, muito obrigado. Por que é tão difícil determinar a causa dos infortúnios? Era e ainda é questão recorrente dentro da minha cabeça. Quando eu entrei na Seichonoye, era um ignorante, não sabia da lei da causalidade, mas não levava a sério. Lá na Seichonoye que eu aprendi que aquilo que você semeia, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, constitui a causa dos acontecimentos futuros. Aparentemente, seria algo bem fácil determinar a causa dos acontecimentos, dos infortúnios na nossa vida. Mas na prática não é tão simples quando você tenta determinar a causa. Analiticamente é difícil porque não se trata de alguma coisa recente. A causa como jabuticaba que produz depois de 20 anos. Nasce, cresce, mas não produz fruto. Produzir fruto demora 20 anos. As jabuticabeiras nativas, né? Não as enxertadas atualmente. O mal que temia me veio e acometeu-me o que receava. Estas palavras de Jó expressam a verdade. Por quê? É devido à lei da causa e efeito. Ela faz com que dentre nossos pensamentos concretize aqueles que imprimimos na nossa mente. Imprimir é aquilo que você grava, fixa na mente. Assim, quando o receio ou o medo predominarem, eles constituirão moldes ou roteiro dos acontecimentos ruins. Somos nós mesmos que fazemos surgir infortúnios a partir de uma causa que semeamos na nossa mente. Analisando dessa forma, à primeira vista, parece que a lei existe para nos punir, mas a lei em si não possui tendência própria, não pende nem para o bem nem para o mal. Ela simplesmente cumpre a causa que nos concebemos livremente. Nós temos a liberdade de semear qualquer tipo de semente, o que quer dizer que temos que semear boas sementes. Na Sutra Sagrada diz assim: a matéria diz corpo, o ambiente que vivemos é afinal ou nada, e nela não existe qualidade inerente. Matéria é mundo material, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à mente, somente ela. E isso é algo pequeno, mas é uma coisa muito importante. O que dá qualidade à matéria, ou seja, se ela vai fazer o bem ou o mal a nós, é a nossa mente que determina. A lei simplesmente cumpre a causa que nós concebemos livremente. Temos liberdade de atribuir qualidade boa ou ruim nos acontecimentos. Por isso que, pensando-se na saúde, aparece a saúde. Pensando-se na doença, aparece a doença. Então, tem que pensar na saúde, pensar nas coisas boas da vida, pensar nas coisas alegres, felizes. Se você pensa em coisa ruim, vai aparecer coisa ruim. O que dá qualidade à matéria, ao acontecimento, ao nosso corpo, ambiente, circunstâncias da nossa vida, é o nosso pensamento. Por isso que é preciso pensar na saúde. Se pensar na saúde, aparece a saúde. Pensar na alegria, aparece a alegria. Temos que dar um jeito de pensar na saúde, na alegria, na felicidade. Disciplinar a nossa mente. Nossos pensamentos e nossas convicções, nossas crenças são a causa para fazer surgir coisas e fatos bons ou ruins neste mundo. Então, por que nem sempre conseguimos identificar com clareza a causa dos acontecimentos ruins na nossa vida? Se é nosso pensamento e nossas crenças são a causa, não devia ser, né, aparentemente, à primeira vista, devia ser fácil determinar a causa do acontecimento da nossa vida. A lei da causa e efeito em si não possui tendência própria, não pende nem para o bem nem para o mal. Ela simplesmente cumpre aquilo que for semeado.
Se queremos uma bela casa, temos que elaborar um bom projeto desenhando uma bela casa. Desenhando na mente uma casa pequena, modesta, como casinha de cachorro, não conseguiremos ter uma mansão. Imaginando pequeno êxito, não alcançamos grande êxito. Pensando que o fracasso será inevitável, não vamos vencer. Professor Masaru Taniguchi. Lembre sempre, o que dá qualidade à matéria, seu corpo, seu ambiente, circunstâncias, é a mente e somente ela. Por isso, é imprescindível imprimir sempre bons pensamentos alegres e grandiosos na nossa mente. Então, imprimir. Para imprimir tem que ter força. Não é aquele pensamento vago. Eu quero ser feliz. Não. Tem que ter intensidade. Cumpre aquilo que tem intensidade. Se não tiver intensidade, ela não grava. Por isso que acontecimentos ruins que abalam emocionalmente têm intensidade e têm a tendência de concretizar por causa disso. O professor Masaru Taniguchi diz assim, é um assunto bem interessante. Nem sempre a causa é percebida, pois pode ser a mente do hábito e da tendência. Segundo psicólogos, todas as ações mentais são acompanhadas por reações físicas correspondentes, ou seja, por acontecimentos no corpo ou no ambiente que corresponde àquele pensamento. Por isso, se abrigarmos temores na mente, acabaremos tendo doenças ou acontecimentos correspondentes a estes temores. Doenças são manifestações físicas de estados correspondentes com os pensamentos desarmoniosos elaborados na mente. Porém, nem sempre a causa é facilmente percebida, pois pode ser pensamentos inconscientes, que são sentimentos, pensamentos que foram guardados no subconsciente muito tempo atrás. Podem ter sido desencadeados por um forte abalo emocional devido a algum acontecimento traumático muitos anos antes. Ter lido, ouvido histórias sombrias, deprimentes quando criança, isso acaba gravando. Uma parte das coisas que não davam certo na minha vida era isso. Todas as histórias que você lê que para ter sucesso tem que passar por milhões de dificuldades primeiro. Então eu pensava que tinha que passar por dificuldade para obter sucesso. Isso fica gravado na tua mente. Não é conscientemente que você grava isso. É por isso que é difícil determinar a causa. Foi sugestionado por crenças populares sobre doenças, sobre tragédia, pelos acontecimentos ruins. Conversa que você ouve muito, ouve conversa de coisas ruins, acontecimentos ruins. Noticiário de televisão, jornal, enfim, sempre coisas ruins. Ter tendência de seguir e se deixar levar pelos acontecimentos, sugestionamento, sem estudar e formar uma opinião própria. Isso é muito importante. Não ouvir assim e já acreditar, né? Você tem que ouvir, tem que analisar, tem que pesquisar e chegar a uma conclusão própria. Hoje, lastimavelmente, mas a juventude hoje desaprendeu a pensar, que é levado por conversa sem fundamento nenhum. Se você olhar as coisas só pelo lado negativo, vai encontrar coisas negativas, lado ruim. Se você pensar com mais discernimento, vai entender o que tem que fazer para corrigir essa situação. Não adianta ficar olhando o resultado negativo, causa negativa, e ficar culpando os outros. A solução não acontece se você culpar. Se encontrar o culpado de alguma coisa não soluciona problema nenhum. Tem que mudar a forma de pensar e semear. Se você pensar na doença, aparece a doença. Se você pensar na alegria, vai aparecer a alegria.
Então, isso que tem que fazer, mudar essa forma de pensar. Mente do hábito e da tendência é o quê? Hábito é aquilo que você faz automaticamente, sem pensar. Então, mente do hábito é mente que pensa sem pensar, pensa automaticamente e de forma repetitiva. São pessoas bem fáceis de identificar que botam a mão na cabeça e falam: ah, meu Deus, eu não sei por que eu fiz isso, por que eu falei isso, eu não queria fazer isso, não queria falar esse tipo de coisa, não queria pensar esse tipo de coisa. Mas é a mente do hábito, é essa questão de ter um sugestionamento, uma crença que você acredita e isso funciona como um hábito mental. Você repete sem querer, mesmo que conscientemente você queira pensar de forma alegre e feliz, você não consegue. Então tem que mudar gradativamente. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: nossa vida é resultado da somatória dos sentimentos e pensamentos. Cada palavra, cada pensamento, cada sentimento acaba se revelando no corpo, na vida pessoal, na vida familiar e profissional. E também faz parte da nossa personalidade. Nossa vida é somatória dos nossos pensamentos, sentimentos, ou seja, depende da composição de pensamentos e sentimentos que estão armazenados no subconsciente, que ele chama matriz da mente. As pessoas sadias são aquelas cuja somatório de pensamento e sentimento é saúde. Por pensar sempre na saúde, são sadias. Portadores de doenças crônicas são pessoas cuja matriz da mente tende sempre para a doença em vez da saúde. Por que tem pessoas felizes e infelizes? Isso explica por que tem pessoas felizes e infelizes. As pessoas infelizes vivem mais tempo pensando, ou seja, imprimindo que acontecerá alguma desgraça na matriz da mente. Por outro lado, tem pessoas com fama de felizardos, afortunados. Essas pessoas acreditam no advento da felicidade e passam mais tempo pensando na felicidade e nas realizações. Então, o importante é disciplinar a sua mente para passar mais tempo pensando na felicidade e nas realizações. As pessoas ficam muito preocupadas em purificar a mente. Em vez de preocupar em purificar a mente, pensa em melhorar a qualidade dos teus pensamentos. A purificação em si acontece naturalmente, por causa que, assim como o nosso corpo físico rejeita algum objeto, alguma coisa que não combina com ele, os pensamentos negativos também têm um mecanismo de rejeição, ou seja, ela tem que sair, desintegrar. Desintegra como acontecimento ruim, mas isso acontece naturalmente, essa purificação acontece naturalmente. Então, se você não ficar preocupado em purificar, nem preocupado em por que aconteceu isso, pensa assim: com isso eu estou me purificando. E procurar só pensar em coisas boas. Não pensa na coisa ruim, nem na consequência do que aconteceu de ruim. Não, com isso vai mudar a minha vida, vai acontecer coisas boas. E pensa em coisas boas. Isso vai mudar a composição da tua matriz da mente. E sua vida, que é resultado da somatória dos sentimentos e pensamentos. Se você tiver só sentimentos e pensamentos bons, sua vida vai mudar. Nosso destino pode melhorar ou piorar dependendo do tempo que passamos pensando em coisas boas ou negativas. Só o fato de não pensar coisas ruins já ajuda muito, elas mudam muito. Estudando a trajetória da vida das pessoas bem-sucedidas, constatamos que elas sempre acreditaram no êxito e na felicidade. As pessoas que são felizes são pessoas otimistas, isto é, acreditam que acontecerão coisas boas.
Analisando a tragédia de pessoas que fracassaram, infelizes, sem êxito na vida, percebemos que viviam temendo o fracasso. As pessoas que são infelizes são pessoas com tendência ao pessimismo, isto é, acredita que alguma coisa irá dar errado. Obviamente, não é possível ver em cada situação da vida a causa exata dos meandros que cumpre a lei da causa e efeito, pois na trajetória da vida de cada pessoa mesclam-se variados elementos. Causa exata dos meandros. Meandro quer dizer currículo espiritual da vida presente e passada, que é a composição da matriz da mente. Currículo espiritual é como atestado de antecedente, está lá registrado tudo o que você fez. Registra tantas coisas boas como a ruim. Então, obviamente, se tiver registrado coisas boas, tua qualidade da matriz da mente é boa. O que dá qualidade ao corpo, à matéria, é a mente. Então, vai dar coisas boas na sua vida. Não são raros casos em que pessoas temerosas acabam tendo êxito, ou pessoa que acalenta a esperança de êxito acaba fracassando. Por que isso acontece? Porque depende da composição da matriz da mente e a oportunidade de acontecer. Matriz da mente, o que é? Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar os nódulos da ilusão. Então, matriz da mente é a causa das coisas que acontecem nesse mundo. Por isso que diz, se você quiser melhorar os acontecimentos da sua vida, você tem que purificar essa matriz da mente, melhorar a qualidade dos pensamentos, sentimentos que ficam registrados lá, melhorar o teu currículo espiritual. A causa dos infortúnios é a matriz da mente. Por que matriz? Matriz é lugar onde origina todas as coisas, onde surge, nasce todas as coisas, onde nasce a nossa mente. Considerando esse círculo todo como a mente, podemos dividir em mente consciente, que é 5%, e subconsciente, 95%. A matriz da mente, o que o psicólogo chama de assento do subconsciente, onde está gravado o teu currículo espiritual da vida, que é histórico espiritual da vida, onde registro individualizado de sentimentos e pensamentos da vida toda, atual e passada. Então, aqui no subconsciente está a matriz da mente, conhecido muito como karma, karma positivo e karma negativo. Por que karma? Porque o povo da antiguidade chamou, não conhecia essa questão de consciente e subconsciente, e chamou de karma. O karma, o pecado e a ilusão é a mesma coisa. Pecado seria karma do ato, do sentimento, aquilo que você sentiu, do karma do ato, aquilo que você fez e aquilo que você sentiu. E ilusão é karma do pensamento, aquilo que você acreditou, que é a crença. Composição da matriz da mente é isso: karma negativo, ilusão, pecado, crença negativa, e karma positivo, crença positiva. Isso aqui não é uma conta corrente em que o karma negativo e o karma positivo se anulam, são contas separadas, conta do karma positivo e conta do karma negativo. As pessoas muitas vezes tentam facilitar e achar que é compensado. Não há essa compensação. É claro que se você acumular karmas positivos, tiver mais karmas positivos, a tendência é acontecer somente coisas boas, e coisas ruins que podem acontecer passa despercebido. E isso que é muito importante, mais do que preocupar em apagar isso, porque não tem como apagar. O fundamental é acumular
fazer o teu conta corrente do karma positivo melhorar, aumentar. Se fizer isso, o que dá qualidade à matéria, o ambiente, o corpo, é a sua mente, é essa matriz da mente. Por que é tão difícil determinar a causa dos infortúnios? Por causa da matriz da mente. Em primeiro, porque desconhecemos o histórico espiritual da vida, o currículo espiritual. Isto é, não sabemos a composição da matriz da mente. Realmente, ninguém anota a vida toda. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não consigo lembrar. Certamente, pensei coisas negativas, fiz coisas ruins, fiz coisas boas também, mas você não sabe. E a intensidade com que isso ficou registrado, isso é fundamental. Você não lembra, é um acontecimento que causou um grande impacto na sua vida e você, sem querer, registrou. Então é muito difícil determinar por causa disso. Você não sabe a composição da sua matriz da mente. Em segundo, porque a causa só se efetiva, só aparece como acontecimento quando encontrar a condição, meio, oportunidade. Então isso pode fazer parecer que a condição, meio, foi a causa. Exemplo, eu fui no lugar errado na hora errada. Parece falta de sorte, mas a questão é, por que eu fui no lugar errado, na hora errada? Essa é a questão, essa é a causa. Não porque eu dei a condição, a oportunidade de ir no lugar errado na hora errada. Eu fui no lugar errado na hora errada, parece que a causa foi essa, mas não. A causa está semeado lá atrás e esse algo fez que você movesse naquele lugar na hora errada. Um acidente que acontece num cruzamento de trânsito, 10 segundos, se você passar 5 segundos antes, já é suficiente para não acontecer. Mas por que exatamente dois veículos passam naquele exato segundo, naquele mesmo lugar? É isso que é o fundamental. O que leva aquelas dois veículos, duas pessoas, ir naquele lugar, naquela hora, naquele momento? A combinação, composição da matriz da mente e oportunidade é que faz manifestar o infortúnio. Por isso, é difícil determinar a causa do infortúnio. O que tem que fazer para não acontecer o infortúnio? O professor Masaharu Taniguchi diz assim: o importante é que a somatória dos pensamentos e sentimentos, isto é, sua matriz da mente, esteja sempre repleto de harmonia, gratidão, alegria, saúde e prosperidade, e jamais perdendo força ativa de rechaçar todo pensamento negativo, insalubre que possa surgir. Isso é fundamental. É a somatória dos pensamentos. Então, você tem que, pensando-se na saúde, aparece a saúde. Lembra essa frase. Se eu pensar na saúde, aparece a saúde. Se eu pensar na alegria, vai aparecer a alegria. Se eu pensar na harmonia, vai aparecer a harmonia. Então, você tem que esforçar, disciplinar a tua mente. Se você disciplina ao longo de um bom período não é uma eternidade, é questão de, no máximo, 5 anos, não chega a isso. Às vezes é imediato para algumas pessoas, eu não posso determinar em quanto tempo exato, mas é um período muito curto de disciplinamento mental, é suficiente para mudar a trajetória da sua vida. Devemos empenhar o máximo para vivermos sempre com pensamentos positivos, gratos, harmoniosos e alegres, para não acumular mais nódoa da ilusão na nossa mente. Em vez de preocupar em purificar, pense em acumular bons pensamentos, bons sentimentos. Só assim podemos enfrentar turbilhão de insegurança, temor, preocupação que quer arrastar para o buraco do desespero.
Mais importante do que purificar a matriz da mente é não acumular mais negatividades nela, porque as negatividades existentes são desintegradas por um processo natural. Elas são desintegradas. Desintegrada quer dizer, ela desaparece. Quando uma coisa ruim acontece, significa que uma causa ruim está desaparecendo. Por isso que você tem que agradecer a isso, não agradecer a desgraça que aconteceu, mas dizer com isso uma energia negativa, um pensamento, um sentimento ruim do passado foi eliminado da minha vida. Por isso, somente boas coisas acontecerão daqui em diante. Esse é o fundamental. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.